nós vamos conhecer uma escola de Libras para alunos com deficiência auditiva. O tema voltou à tona após ser o tema da redação do Enem deste ano. A repórter Larissa Israel conversou com as mães desses alunos e da importância de garantir a inclusão para eles. Vamos ver. A Ana é mãe da Lorena, de 3 anos. Há pouco mais de 6 meses, a família descobriu a surdez da pequena. Que eu descobri que a Lorena é surda tem 6 meses. A gente faz o teste da orelhinha quando nasce, né? Aí deu uma alteração, a gente voltou para fazer o segundo e deu normal. Aí com um aninho eu percebi que ela não falava, né? Que ela mostrava, tentava falar alguma coisinha, mas não conseguia. Eu levei no médico, ele falou que era assim mesmo, tem criança que demora mais. Aí com o tempo a gente foi atrás de um especialista para ver. E daí em Campinas nós fizemos um exame, que é o BERA, que foi o que realmente deu, né, o grau da surdez dela, que era um grau moderado e o outro já era extremo. Foi aí que a gente descobriu para colocar o aparelho. Para facilitar a comunicação com a filha, a mãe resolveu fazer aulas de Libras. Se juntou a outras mães que vivem a mesma realidade no João Fischer. E o ensino tem sido de extrema importância para o bom relacionamento com a pequena Lorena. É para a gente conseguir se comunicar com a criança. Porque antes eu tentava fazer em casa do meu jeito, mas é muito importante ela aprender o sinal, para ela saber o que ela quer falar para mim. A Cindy também faz parte dessa turma. Ela é mãe do João Pedro, que tem 10 anos, que já nasceu surdo. Hoje, após uma cirurgia, ele ouve 70% do mundo com a ajuda de um aparelho. Mas mesmo assim, a mãe se dedica a aprender a língua de sinais. Apesar do João ser implantado, ainda tem algumas dificuldades de comunicação. Então a Libras ajuda bastante quando o aparelho quebra ou até mesmo para ele associar o som que a gente faz com a imagem que ele está vendo. É mais fácil para ele aprender. Atualmente, o João Fischer atende 53 pessoas entre crianças e adultos. Um trabalho que tem como objetivo garantir, principalmente, a socialização dos surdos no mundo em que vivem. Aqui a gente trabalha a estimulação e a inserção social. Então a gente trabalha com eles essa inclusão na sociedade e trabalha com as famílias também a aceitação da Libras, a aceitação da deficiência, para que eles não fiquem em situação de isolamento. Então a gente tenta fazer essa inclusão na família, na sociedade, para eles terem uma vida comum, igual todos têm direito. A língua brasileira de sinais, ao contrário do que muitos pensam, é uma língua e possui uma estrutura gramatical própria. Ultrapassa as ideias daqueles que acreditam ser apenas gestos ou mímicas, como uma maneira de comunicação entre os deficientes auditivos. O Alex sabe bem disso. Ele é professor de Libras. A mãe dele teve rubéola durante a gravidez e ele nasceu surdo. Hoje ensina Libras a crianças e adultos. Com a ajuda de uma intérprete, ele nos explica que a Libras não é uma língua universal e que, assim como nos nossos diferentes idiomas, cada região tem o seu sotaque e a sua particularidade. A Libras, ela não é universal. Vou explicar para vocês. A Libras, ela é uma língua regional, ela tem umas diferenças regionais também e também muda de país para país. Cada país tem a sua língua de sinais. Igual também a língua oral, né? Aqui é no português que nós usamos, tem o inglês, cada país tem a sua língua oral também. Então tem diferença nesses sinais e também aqui no Brasil, dentro das regiões também tem uma diferença. Os sinais são formados a partir da combinação da forma e do movimento das mãos e do ponto no corpo ou no espaço onde esses sinais são feitos. Um trabalho que envolve carinho, paciência e muita dedicação. Para as crianças, o lúdico também é bastante trabalhado. É importante que elas assimilem a imagem ao sinal. A gente vai ensinando, por exemplo, o básico, ensinando o alfabeto, mostra a imagem, daí faz o sinal, vai mostrando e a criança vai aprimorando, ela vai aprendendo. A gente vê a borboleta, a gente faz o sinal de borboleta, ela vai visualizando, ela vai desenvolvendo e vai ampliando o vocabulário, ela vai percebendo a imagem, combinando com o sinal. Não pode só ficar falando, porque o surdo vai olhar, não vai entender nada. Não fica claro para o surdo, né?
a palavra só no português. Então, tem sempre que mostrar a imagem e o sinal. Mas os deficientes auditivos ainda sofrem muito. Poucos conseguem entender ou falar através da língua de sinais, o que dificulta a comunicação entre eles. O surdo ainda tem muita dificuldade ainda de comunicação. Aqui é difícil, às vezes, se comunicar. Muitas pessoas usam gestos, sinais mímica para tentar se comunicar. Também o surdo, aqui nós também encontramos muitas dificuldades, muitas barreiras de acessibilidade, que às vezes não tem intérprete, a gente precisa ir no médico, né, e é só a linguagem oral, e falta profissional intérprete para estar acompanhando, para a gente poder ter uma comunicação. Dificuldade que também preocupa as famílias. Por isso, elas ressaltam a importância do conhecimento em Libras de um modo geral. Seria muito importante porque, além da socialização em si, né, seria mais fácil para ele poder se comunicar com outras pessoas na rua, perguntar onde que seria um banheiro, um médico. Seria bem mais fácil para ele. Porque essas crianças elas estão excluídas, até na escola mesmo, porque o próprio professor não sabe como se comunicar, porque eles não têm essa bagagem para falar com a criança. Então já precisa de um professor e é difícil a gente conseguir esse professor para eles. E ainda assim as outras crianças não conseguem se comunicar com ela. Então é muito importante. Um mercado que ainda precisa ser explorado e que para muitos pode ser uma possibilidade de carreira. É um mercado que está em crescimento, até porque os surdos também estão entrando no mercado de trabalho. Hoje, graças a Deus, a deficiência não fica mais escondida dentro de casa e problema da família, a gente está conseguindo essa inclusão, então eles estão indo para o mercado de trabalho, eles estão indo para as escolas, para cursos, para tirar cartas de carro e coisas assim. Então, todos esses lugares são lugares que vão precisar de intérpretes. Então, quanto mais gente se aperfeiçoando nisso, é um bom mercado de trabalho também. Um abraço para o Alexandro, eu fiz várias matérias com ele, é uma pessoa sensacional e assim um exemplo de superação. Então um beijo para você e todos os profissionais do João Fischer. E agora para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui a fonoaudióloga, a Isabela Marchione dos Santos. Seja bem-vinda. Obrigada, Virgínia. Nós estávamos conversando aqui na hora, né, da matéria e é muito interessante. Então deixa eu até mandar um abraço aqui para o Wesley da Bahia, nosso amigo da Bahia, ligadinho no nosso programa, falou que ele ama o nosso programa, está elogiando aqui meu sorriso, né? A gente falou muito sobre gratidão ontem, né? E continua, né? A vida toda. Então, obrigada, gratidão. E vamos falar um pouquinho hoje também sobre surdez. E quando a gente fala surdez, não é só para aquela criança, para aquele adulto que já nasceu com a surdez, mas
Segundo uma reportagem também que eu li, tem muita gente, muitos jovens que correm risco de ficar surdo. Sabe por quê? Muita gente com aparelhinho aí no ouvido, né? Fica ouvindo o som o dia todo e tá tendo essa perda da audição e esses casos têm aumentado. Então a gente vai começar conversando aqui para falar sobre isso, fazer um alerta para você que fala, mas esse assunto não me importa. Importa sim. Você também que é da terceira idade aí, será que está ouvindo um pouquinho, né, mais baixo? Tá? A terceira idade também tem um pouquinho dessa perda da audição, mas tudo isso a gente vai falar aqui durante o nosso programa. Vamos começar então falando da surdez. Essa reportagem eu li e fiquei assustada, porque está aumentando o número de casos da perda da audição. É isso mesmo, Isabel? É isso mesmo, Virgínia. Por conta dos fones de ouvido que a população, os jovens vêm usando, eles não fazem o uso adequado. Então, o que acontece? O limite de som desse fone de ouvido precisa ser até a metade do máximo permitido pelo aparelho. E muitos escutam acima desses 50%. Isso frequentemente pode levar a uma surdez. A longo prazo, leva-se a uma surdez, a uma perda auditiva